Eu vou dar boa noite para ela nesse momento, porque ela já está aqui e uma conexão maravilhosa no Canadá com o Brasil. Porque eu estou no Brasil, o programa é nos Estados Unidos, mas ela está no Canadá. Que coisa global maravilhosa. Boa noite, Pris Barros. Boa noite, meu querido Amadeu. Muita honra e muito obrigada pela participação nesse programa lindo. Amo o seu trabalho e estar aqui com você hoje é uma honra para mim. Eu que agradeço o seu carinho e a sua disposição de estar batendo um papo com a gente nesse momento. E são exatamente 22 horas, 22 minutos no Brasil, 8 horas e 22 nos Estados Unidos. No Canadá, é o mesmo horário de Nova York? Mesmo horário de Boston aí nos Estados Unidos também. Toronto dá o mesmo fuso. O que é que a Prince fazia, o que é que a Priscila fazia no Brasil antes de se mudar para os Estados Unidos e depois para o Canadá? Como foi isso? Como foi essa transformação de vida? Olha, na verdade, a minha história eu sempre falo assim, a menina, a puritana mesmo. Eu fiz turismo, estudei turismo e, olha, eu já fiz de tudo um pouco na minha vida, mas se falando de Brasil foi isso. Eu passei uma temporada, assim, em Boston, morei aí, eu creio que bastante gente me conhece, na época eu fui bartender, olha, eu já limpei casa. Os Estados Unidos foi uma escola para mim, onde eu aprendi o meu inglês, onde eu aprendi essa lição aí de vida, né? Mas retornando ao Brasil, como sempre a gente acaba voltando também, a gente sempre fala que na TV, para a gente chegar na TV, a gente tem um padrinho, né? A gente fala fada madrinha, padrinho. Então, o meu padrinho para entrar na televisão foi o Marcelo do Espírito Santo, que ele é o dono, na verdade, da RBTI. E foi ele que acabou, na verdade, me jogando aí, me dando... Eu acho que eu digo que, assim, eu tenho o dom da comunicação, isso eu creio que veio de Deus mesmo, mas quem fez, assim, acontecer para mim foi ele, com as conexões também em São Paulo, das televisões de lá. Então, eu trabalhei num canal em Curitiba, depois trabalhei num canal em São Paulo, na Rede Brasil, e depois acabei recebendo uma proposta de estar fazendo o local aqui no Canadá. E daí me apaixonei, porque o Canadá é um lugar incrível, assim, me abraçou e estou aqui fazendo isso. Quando você trabalhava com turismo, era como o quê? Agente de viagem no Brasil? O que você fazia? Amor, olha só, amor. Na verdade, olha, tomara que meu pai veja isso, tá? Eu só fiz faculdade de turismo porque o meu pai e a minha mãe quis, tá? Porque eu nunca quis fazer. Mas você é paranaense. Você é paranaense. Sou paranaense. Você fez o curso de turismo no Paraná ou em São Paulo? Não, fiz no Paraná. São Paulo, na verdade, foi uma outra etapa da minha vida, quando eu já estava caminhando mesmo em contratos e tal, para ir trabalhar com televisão. Olha que coisa bacana. Então você já levou para os Estados Unidos a experiência de televisão? Não, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu estava nos Estados Unidos, foi antes de eu entrar para a TV. Estados Unidos, na verdade, eu fui onde eu tive que aprender, eu queria aprender inglês, então eu ganhei um curso lá. Então eu morei primeiro em Hartford, em Connecticut. Eu estudei no Godwin College, foi aonde praticamente o inglês que eu falo hoje eu acabei aprendendo lá. E o que foi que te levou para os Estados Unidos? Qual foi o ano que você imigrou? Ai, nossa, eu tinha uns 20 e poucos anos. Assim, eu terminei a faculdade e eu não sabia, assim, eu não falava muito inglês, então eu resolvi ir para os Estados Unidos para aprender inglês. E claro, depois que você chega nos Estados Unidos, você quer trabalhar, você quer dar um jeito de ganhar dinheiro. Mas qual foi o ano? Tu lembra? Tu recorda o ano? 2000, 90? Acho que foi em 2003, se eu não me engano. 2003. Eu acho que sim. Como eram os Estados Unidos em 2003? Porque havia 2 anos que tinha acontecido os atentados do 11 de setembro, September 11. Sua chegada aí foi tranquila? Como era o ar do americano? Como era a receptividade das pessoas em 2003, 2 anos após o maior atentado terrorista que os Estados Unidos haviam sofrido?
Na verdade, eu creio que eu fui abençoada, eu digo, porque eu cheguei e eu já comecei a me conectar, porque eu tenho esse jeito também, né? Falo muito. Então, as coisas foram acontecendo. Eu nem sonhava, na verdade, quando eu estava nos Estados Unidos, que um dia eu seria jornalista. Nunca passava pela minha cabeça. Eu sabia que eu faria algo com a comunicação, mas não sabia, assim, que Deus ia me abrir uma porta para ser quem eu sou hoje. Mas os Estados Unidos, na minha época, era completamente diferente do que agora. E eu acho que naquela época tinha mais união do que hoje. Porque eu vejo muito nesses grupos assim que existe muita briga, muita discussão. Na minha época não tinha isso. Era mais unido, a gente fazia mais as coisas. Não sei, eu acho que era um pouco diferente. Você disse que fez todos os tipos de trabalhos, limpou casa, bartender. Sim. Em algum momento, algum desses trabalhos te fizeram dizer, ai, nossa, que esse trabalho é chato, que negócio ruim, vou voltar para o Brasil. Alguma vez você chegou a pensar nisso? Assim, eu tava nos Estados Unidos, eu era muito nova, foi nos meus 20s, né, que eu brinco, assim. Então, era muita loucura. Eu não sei se você é da época também de um bar que tinha em Somerville, eu trabalhei, que era o Café Belô. Então, era uma loucura. Então, era assim, a gente fazia as coisas e pensava em se divertir, sabe? Não era assim tão sério quanto é agora. Eu não cheguei a pegar assim o Café Belô, mas eu sei que o local dele, que virou o Brasil Grill, eu cheguei aí algumas vezes e tal, mas é muito famoso o Café Belô. Olha, quem viveu... ter sido um point de encontro da comunidade brasileira ali em Everett. Quem viveu naquela época sabe o que eu tô falando. Porque tinha... Olha, eu fui bartender, eu fiz bartender muitos anos para eles. Eu acho que eu rodei todos os Café Belô que tinha na época. E era assim, quem viveu aquele momento, aquela época, assim, sabe do que eu tô falando. E eu acho que meio que a gente ganhava dinheiro, mas a gente se divertia também. Então, assim... Não me passou muito pela cabeça, assim, voltar para o Brasil, não, porque eu estava conhecendo também os Estados Unidos, viajava bastante, enfim. Esse é o jeito espontâneo, esse jeito alegre. Isso ajudou a abrir portas para você, Pris? Extrovertida, você ser extrovertida ajuda a te abrir portas a fazer amizades, principalmente no exterior? Com certeza. E eu também, assim, eu vim de uma família... humilde, vamos colocar assim, e o meu pai sempre me ensinou que você já tem um não na sua vida, mas eu acho assim que eu sou uma pessoa muito sonhadora, Mateus, sabe? Eu sonho com muitas coisas e eu acho que isso, e sempre assim de chegar e falar, eu falo muito o que eu penso, então eu acho que isso me abriu algumas portas, sim, e abrem até hoje por ter essa coisa de chegar e falar as coisas mesmo como elas são. Eu não faço muito rodeio nas coisas, não. Ou é ou não é. E também, assim, se você gosta de mim, bom. Se não gosta, tá bom também. Sabe? Eu sou muito assim. O que foi que te levou a sair dos Estados Unidos e morar no Canadá? E qual foi o ano disso? Foi uma série de coisas que estava acontecendo na minha vida, mas foi por amor. Eu me apaixonei por uma pessoa, na época, e essa pessoa não estava nos Estados Unidos, então eu acabei achando que era o príncipe encantado da minha vida, porque eu tenho a minha lua em peixes, eu sou geminiana, mas a minha lua é em peixes. Então, gente, piscianos aí sabem, né? A gente faz tudo por amor e depois, só se ferra. Então, fica de alerta, tá, meninas que estão me assistindo? Se aparecer alguém falando aí, não vai. Fica aí, vai fazendo sua vida, menina. Eu fiz a ponte assim, eu tava nos Estados Unidos, fui pro Brasil, fiquei alguns anos no Brasil, vim pro Canadá. Porque, na verdade, quando eu tava no Brasil, foi quando aconteceu tudo de, olha, precisamos de uma repórter local no Canadá. Você quer ir? Tal, papapá. Entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Olha que bacana, que bacana. Você lembra qual foi o ano, Priscila? Canadá foi 2 vezes. Eu vim primeiro em 2014. Menino do céu, pensa. A gente que tá em Boston acha assim que é frio.
Então, pensa 10 mil vezes mais que foi aquele inverno que estava aqui no Canadá. Então, eu fiquei... Em Toronto. Eu fiquei uns 4 meses só. Voltei pro Brasil, fiquei um tempo no Brasil e falei, ó, não quero mais, não. Mas aí depois eles acabaram me convencendo e eu vim e fiquei. E, tipo, isso foi sempre em Toronto? Você sempre morou em Toronto? Sempre morei em Toronto. Toronto, Amadeu, é um lugar... Ai, menino, como é que eu te explico? Assim, ele é um vício, né? Porque... Explica pra gente o que é viver em Toronto. É assim, ó, Toronto é uma coisa que eu acho que quando você pisa aqui, a gente brinca que é a Nova York, né, canadense. Então, assim, é tão gostoso aqui, eu me senti tão abraçada pelas pessoas, e não é assim só a comunidade brasileira, porque nós somos menores aqui do que nos Estados Unidos, né? Mas é o canadense em si. Eu não sei, essa cidade, cada cantinho que você vai, é uma foto que você vai tirar, sabe? É atrações turísticas, ela é uma cidade cultural, ela é multicultural, porque você vê gente de tudo quanto é lugar do mundo. E assim, meio que Toronto te abraça mesmo, sabe? Eu não consigo me ver morando no Canadá sem ser em Toronto, porque é um lugar que você não cansa de ver, de conhecer, porque tem sempre um evento novo acontecendo, tem sempre coisa. Antes da pandemia, eu tava assim, nossa, não parava, né? Porque eu fazia a agenda toda, o calendário canadense, vamos colocar assim, né? Então eu tava sempre cobrindo Fashion Week mesmo, né? Nós temos três tipos de Fashion Week aqui, então é o Men's Fashion Week, o Mastercard Fashion Week e depois o Fashion Arts, né? Que é só mais a questão de fashionista, mas incluindo a arte em si, não só os designers vender, né, para os buyers, as coleções. Como é a comunidade brasileira em Toronto? Então, eu acho que nós temos isso já no sangue mesmo, né? Eu até brinco assim que eu acho que eu só nasci no Brasil porque eu sou um pouquinho diferente, assim, eu sou mais calada, mais na minha. Porque acho que eu já me coloco, fico me expondo muito já no meu trabalho, então na verdade eu sou mais calada. Mas em termos da comunidade local, o que acontece? Igualzinho Framingham, Everett, é a mesma coisa. Só que menor, né? Porque nós não temos a quantidade de, vamos colocar, bakeries e restaurantes e tudo como tem aí. Mas sempre rola, vamos colocar assim, tem o bar lá do fulano que rola o pagode, tem o bar do ciclano, que, entendeu? É mais ou menos isso, mas eu procuro, hoje em dia, assim, não ficar tão infiltrada muito dentro da comunidade, né? Até mesmo para manter a posição, né, de jornalista. A gente tem que ser um pouco imparcial nas coisas. Mas eu tenho grandes parceiros aqui também, que são grandes promoters aqui, que fazem festas aqui, então sempre eles me chamam, eu cubro os eventos. Eu tenho uma conexão bacana também com o pessoal que é canadense, igual quando eu acabei entrevistando a Pablo Vittar, quando ela veio, foi totalmente pelo pessoal canadense, né? Não teve brasileiro envolvido, mas a comunidade eu acho que em todo lugar, porque nós somos assim, o brasileiro é desse jeito mesmo, de fazer escândalo onde ele está, de fazer barulho mesmo, chama atenção. Nós não temos, por exemplo, aqui em Toronto, que eu acho muito triste, por exemplo, um Brazilian Day, como vocês têm aí. Quer dizer que não existe uma festa para brasileiros grande, assim como há nos outros estados? Então, é porque a comunidade também aqui é menor. Então, como eu te falei, tem nesse parque, é uma festa aberta, mas assim, somos pequenos ainda, não tem como comparar. Tanto que também, assim, não vem, olha, igual aí é cheio dos cantores famosos e tal, né? Assim, os que vieram eu entrevistei, né? Salgadinho, bom, Leandro Hassum eu entrevistei, mas ele, né, não é cantor, mas veio fazer um show aqui, né, de humor. Alceu Valença, mas aí nós temos também os mercadinhos, como vocês têm aí, né? Tanto os portugueses, porque a comunidade portuguesa ela é maior e eu amo eles também de paixão, porque eles gostam, eles me apoiam bastante, os portugueses aqui. E temos o quê? Os restaurantes.
Praticamente nós temos as mesmas coisas que vocês, mas de uma forma menor e mais concentrada. É como se fosse assim, ó. Canadá tem uma estrutura de vida, tá? Que ele te dá mais calma e mais tranquila do que os Estados Unidos. A qualidade de vida no Canadá é melhor. Isso eu não abro mão. Mas os Estados Unidos, para quem tá na muvuca, lá nos meus 20 anos, fica aí. Eu acho que é mais ou menos assim que eu posso colocar uma coisa e outra. Priscila, e com essa pandemia, a imigração do Canadá, assim, só para a gente fazer uma diferença com a imigração dos Estados Unidos. É mais difícil você morar indocumentalmente no Canadá do que nos Estados Unidos? O brasileiro que costuma chutar o balde, diz, vou com visto turista, vou pela fronteira. Como é mais difícil você fazer isso no Canadá? Assim, o Canadá, eu acho que ele é difícil responder essa pergunta. Deixa eu ver se eu vou conseguir responder. É assim, ó. O Canadá é um lugar cultural. Então, se você vem para estudar, se você vem já com contrato de trabalho, você tem tudo. Mas a tranquilidade aqui é no sentido assim, ó. Em Massachusetts, por exemplo, eu não sei como que tá aí agora, mas na minha época era aquela loucura de você não ter carteira para você dirigir e vai para não sei aonde, como é que você vai fazer e tal, e polícia batendo a sirene lá em você para você parar o carro e blá, blá, blá. Aqui não existe isso. Aqui é proibido, né? Toronto tem um termo, eu não sei se eu vou me lembrar agora ao certo, mas é como se fosse assim uma espécie de santuário. Então você não pode perguntar qual que é o seu background, qual que é o seu status. Aqui não existe isso, entendeu? Você pode ser multado, a pessoa pode te processar, entende? Então, assim, aqui a individualidade, a sua privacidade, ela é maior do que aí. Aqui as coisas são, as regras são bem rígidas, como nos Estados Unidos, porém, você não fica tão exposto quanto aí. Eu acho que aí é uma baderna, é mais bagunçado. Aqui as coisas parecem que são mais organizadas. Priscila, e como é que está a realidade do Canadá nesse momento com a pandemia do Covid-19? Muita gente tem emprego. Como é que está o panorama desse momento? Vou colocar semana passada, tá? Para eu não errar muito, porque isso oscila muito. Nós estávamos em 5 mil casos em Ontário todo, tá? Mas o que acontece? Então, assim, e eles já estão freak out com isso, você entende? Para mim, eu acho que eu tô no melhor lugar do mundo mesmo, dentro dessa pandemia. Eu me considero uma pessoa abençoada de estar aqui, porque nós estamos em lockdown. Se você sair de casa e você não for essential, você leva multa, tá? Eu fui parada, inclusive segunda-feira, mas eu faço marketing para uma companhia, para uma fábrica de produtos veganos, e eles me deram uma carta. Se eu tiver, eu nem sei onde tá. Tá, eles me deram uma carta para eu andar, porque se caso alguém me parasse para perguntar onde eu estava indo, para eu mostrar a carta. E realmente na segunda-feira a oficial me parou e falou aonde que eu estava indo no lockdown. Em outras palavras, é mais rígido, então, o controle, é mais rígido o respeito à saúde, pelo pouco que eu estou vendo aqui. Exato. O governo leva muito mais a sério a pandemia do Covid-19, como o ex-governo dos Estados Unidos levava. Nessa pandemia, quais são os projetos que você está realizando e pós-pandemia? O que é que vai vir de novidade aí da Priscila para a gente ver, da Priscila Barros? O que é que vai vir aí? Olha, sonhos, né, Amadeu? Como todo mundo. Mas em termos assim, nessa pandemia, eu acho que agora nós temos que nos voltar e tentar fazer de alguma forma algo para ajudar, seja a sua comunidade, seja não somente pensar em mim. Então, assim, eu estou pensando bastante no coletivo, de como que eu posso ser útil para alguém nessa pandemia. Então, eu fico sempre procurando. Os projetos do Talk, eu tô querendo voltar, porque eu faço ele por seasons, né?
Então, eu coloquei aí o meu deadline, que é em março. Eu volto já para o primeiro episódio de 2021. Já temos aí sponsors. Gente, né? Ó, se alguém tiver aí, pode procurar. Mas eu prefiro também que vocês ajudem aí as ações sociais que eu faço. E eu acho que o que mais que eu posso te contar? Tem um projeto aí que é segredo, que eu ainda não vou falar, mas se tudo der certo, eu venho te contar. Que é uma coisa bem bacana aí também, que já faz alguns anos que eu quero fazer. O intuito, na verdade, era voltar com os eventos, né? Para estar aí indo cobrir os eventos e estar nos lugares e fazendo as coisas acontecerem. Mas eu tô realmente também assim numa nova fase, procurando ver como eu posso ser útil neste momento. Eu acho que eu posso te dizer isso. Maravilha, olha só, gente, hoje a conexão é com a Priscila Barros, jornalista, apresentadora, figura pública internacional, gente boa, simpática, divertida, e quem quiser acompanhar as aventuras da Priscila Barros pelo Canadá, em Toronto, pelas redes sociais, faz o quê? Olha, você pode ir na minha plataforma que se chama thebrasiliamedia.com e, claro, você pode ir lá no meu Instagram, que é o Prisci Barros TV. Gente, eu vou falar só rapidinho aqui, Amadeu, para você que está me assistindo. Qualquer pessoa, ou até mesmo você, dentro da sua insegurança, dentro dos seus medos, não desista. Eu sou a prova viva de uma menina que saiu do interior do Paraná, que não tinha nada, entendeu? Só uma mochila. E eu consegui, com a minha fé e com o meu trabalho, galgar a minha carreira. Então, para você, eu quero te dizer que luta, por mais que o mundo inteiro e várias pessoas, o seu melhor amigo, a sua mãe, o seu pai, fala que você não vai conseguir, não acredita. Limpa a sua mente, faça as suas orações, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque eu não consegui tudo ainda, o que eu sonho, né? Porque os sonhos vão, né, aumentando. Mas eu já realizei várias coisas que nem dormindo eu pensava que um dia eu ia conseguir. Um beijo, tá? No coração de vocês que estão me assistindo. Pois não, boa. Que entrevista maravilhosa, que energia bacana. Apesar de estar bem frio aí, ela trouxe muita quentura e muita esperança para as pessoas, um pouco da sua história que pode ser inspiradora para você. Prisci, obrigado por esse bate-papo, muitíssimo obrigado, ficamos à disposição. Em breve estarei aí no Canadá, vamos discutir pessoalmente, fazermos junto aí uma matéria aí, tanto para a TV Diário, como para o Brazilian Times, ou para o Jornal Português, qualquer um desses aí a gente vai estar junto fazendo, tá bom? Pode. Beijão. Obrigada, Amadeu. Coração. Um beijo para você e para o seu público. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Retirante retirou o sorriso do rosto, porque não choveu no sertão. Carro de boi puxado por gente sem cor.